noite, talvez para pessoas que já são cristãs há muito tempo, há 20, 30 anos, ou um pouco mais, ou talvez um pouco menos, 5 anos, 10 anos, 2 anos, 1 ano, eu não sei que tanto de tempo você tem de vida cristã. A grande questão é que, a despeito do tempo que cada um de nós tem de vida cristã, a grande verdade é que a Escritura nos apresenta a pessoa de Deus e o seu supremo propósito de uma maneira como hoje em dia raramente se concebe a ideia. Nós vivemos num tempo em que existe sim uma expressão do cristianismo, existe uma expressão de várias igrejas e vários ministérios para todos os gostos possíveis. Vivemos num tempo em que me parece que a fé cristã, pelo menos no Brasil, tem sido uma fé que cresce a cada dia. Entretanto, se observa uma grande degradação no que diz respeito à verdadeira fé, ao verdadeiro evangelho, ao verdadeiro conhecimento de Deus. Nós vamos abrir a Escritura neste momento. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, ou melhor, eu quero abrir com os irmãos aqui no Evangelho de Lucas, melhor o capítulo 11 de Lucas. Quero ler com os irmãos aqui essa porção. Nós então queremos demonstrar aos irmãos coisas que são essenciais. Na medida que nós estivermos falando, eu quero que você reflita, que você ore, considerando aquilo que a Escritura está nos mostrando e aquilo que você tem percebido em relação à fé cristã pragmática dos dias de hoje. Lucas capítulo 11, o versículo 1 mesmo, no versículo 1 até o versículo 4. Diz assim o texto: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, : Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. O texto correlato a este é o de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Me parece que Mateus, ele coloca essa oração na íntegra, ou seja, ele coloca toda a oração, até porque esta não é uma oração qualquer. Esta oração, tão conhecida no meio cristão, os católicos inclusive a oram sempre, a cada vez que eles rezam terço, ou nas suas novenas, ou nas suas missas, eles oram coletivamente o Pai Nosso. Os evangélicos, de maneira geral, conhecem essa oração, e apesar de ser tão conhecida, é uma oração que, na sua essência, no seu conteúdo, naquilo que o Senhor quer transmitir, é muito profundo e poucos têm acesso a esse entendimento. Mateus registra essa oração na íntegra, uma vez que o Evangelho de Mateus é o Evangelho do reino, é o Evangelho que fala acerca de Cristo da perspectiva do reino, e esta oração é a oração do reino. Leia comigo a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos dividir essa oração, pelo menos teoricamente, em 3 momentos. A primeira parte, a qual começaremos a tratar hoje, é essa parte que vai desde o Pai Nosso que estais nos céus até assim na terra como no céu. Ou seja, eu quero que você observe que quando o Senhor ensina seus discípulos a orarem, e é interessante que os discípulos pediram, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Ele diz: olha, quando vocês orarem, deverão orar assim. Primeira parte diz: Pai nosso que estais nos céus. Primeira sentença:
santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. A segunda parte, não sei se o tempo vai nos permitir, seria: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Seria apenas essa parte. E a terceira e última parte seria do versículo 12 em diante, que diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Bem, eu acredito que todos já devem ter orado essa oração em algum momento da sua vida, repetindo exatamente como está aqui: oremos, Pai nosso que estás nos céus. Ou talvez você na sua casa, na sua meditação, ou talvez em algum evento de escola, quando o pessoal faz alguma formatura, costuma-se orar essa oração coletivamente. Entretanto, eu pergunto aos irmãos: por que será que os discípulos de Cristo, e veja que os discípulos de Cristo foram os apóstolos que inclusive escreveram o Novo Testamento, pessoas certamente que estiveram juntamente com Cristo, andaram com Cristo, eles tiveram maior privilégio do que nós, que não vimos Cristo face a face. Mas em um dado momento eles disseram: Senhor, por que o Senhor não nos ensina a orar? E eu pergunto para você: você sabe orar? Alguma vez você já considerou: será que a maneira como eu estou orando é uma maneira adequada? Será que aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou, de certo modo, exigindo de Deus, na expectativa de que Ele cumpra, será que essa maneira de orar é a maneira correta? Eu dizia agora há pouco que você certamente tem uma boa experiência de cristão. Você aprendeu a orar talvez desde pequenininho, na escolinha das crianças, a sua mãe te ensinou a orar, ou seja, lá no catecismo, na primeira comunhão, não sei onde foi, mas você acabou desenvolvendo essa habilidade de orar, e talvez você seja um bom orador. Mas eu pergunto: por que será que os discípulos pediram a Jesus Cristo que os ensinasse a orar? E será que nós estamos procedendo no que tange a oração de maneira correta? Isso nos faz lembrar um texto lá de Romanos, no capítulo 8, quando o apóstolo Paulo falando com os romanos, e lá ele falava acerca do caminho que nos conduz, ou o caminho que Deus propôs, que nos conduz à glória. Ou seja, a verdade é que todos aqueles que foram chamados por Deus, você que um dia ouviu o Evangelho, você que creu no Evangelho, você que se diz um servo de Cristo, que sinceramente no seu coração você deseja agradar a Deus e cumprir a sua vontade, a grande verdade é que nós fomos colocados dentro de um propósito divino. A vida cristã não é simplesmente você aceitar a Jesus e você agora começar a apresentar a Ele os seus desejos, os pedidos de oração, para Deus mudar a sua vida financeira, mudar a sua vida material, mudar a sua vida amorosa, mudar a sua vida. Não. Na verdade, a vida cristã é uma questão de sermos colocados dentro de um projeto que é maior do que a nossa própria vida, que é maior do que os nossos problemas, que é maior do que as nossas ansiedades, que é maior do que os nossos propósitos particulares. E então o apóstolo Paulo falando exatamente deste caminho que nos conduz ao cumprimento do propósito divino, em um certo momento ele disse: porque não sabemos orar como convém. Ora, pastor, mas como é que alguém pode eventualmente não saber orar? Abra sua Bíblia para nós vermos esse texto. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27 e 28. Olha o que diz na sua Bíblia. Também o Espírito, referindo-se aqui ao Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Essa fraqueza aqui se refere às nossas angústias, aos nossos problemas, a toda sorte de tribulação que enfrentamos na vida, sobretudo essa fraqueza do corpo, porque o nosso corpo ele vai envelhecendo, ele vai morrendo, ele vai sendo destruído, não vai ou não? A pessoa quando nasce, ela nasce bonitinha, novinha, cheia de saúde, aí vai ficando mais velha, e de repente, quando ela sobe a ladeira do morro, chega um momento que ela começa a descer a ladeira, e aí o trem vai ficando difícil. Pois é,
também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo, ele está prestando-nos assistência em toda a nossa trajetória. Na sua vida cristã, você tem sido assistido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Consolador, que foi enviado para estar conosco, não somente um estar de companhia, mas estar conosco no sentido de ser aquele que é o ajudador, aquele que nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda no caminhar cristão, no viver cristão, levando-nos a uma experiência com Cristo, com o seu Evangelho, uma experiência real de vida, para que possamos nós um dia entrar efetivamente no reino de Deus, na manifestação do seu reino. E é nesse momento que o Espírito Santo está conosco, a cada dia, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada semana, a cada mês, é que o Espírito Santo percebe que nós oramos muito. Nós oramos muito. Talvez você até levante de madrugada para orar. Pastor, eu me levanto 3 da manhã e vou orar até as 4. Tem pessoas que na hora do almoço saem um pouquinho lá do setor de trabalho, vai para o banheiro orar. Tem outros que vão para o monte orar. Tem uns que vão para as vigílias orarem. E assim, oram muito. Entretanto, a Bíblia diz que o Espírito Santo, nessa assistência que nos presta, ele percebe que nós não sabemos orar como convém. Observa que não está dito aqui que nós não sabemos orar. Na sua Bíblia diz que você não sabe orar? Não, diz que não sabemos orar como convém. Ou seja, nós sabemos orar, não adequadamente. Pastor, mas eu não entendo, o que significa orar como convém? Ora, é orar de acordo com a vontade de Deus, orar a vontade de Deus. Se você ler a Escritura, você perceberá que todos os homens da Escritura, homens e mulheres, desde o Antigo Testamento, eram homens de oração. Noé orava, Abraão orava, Jacó, Isaac, Moisés, Davi, todos oraram. Agora, quando você vai lendo as orações que eles faziam, não sei se vocês já tiveram tal curiosidade de ler as orações, oração de Elias, oração de Daniel, oração de Esté, a oração de Gideão, a oração de Abraão. Aí você vai observando que eles oravam com uma consciência da verdade presente naquele tempo. Ou seja, não era simplesmente começar a orar com aquela preocupação com as palavras, para se falar palavras meramente eloquentes. Hoje em dia a pessoa tem uma preocupação em falar palavras bonitas para que Deus possa ficar ali empolgado com a sua oração. Outros até oram modificando o tom de sua voz para dar a impressão que a sua oração é uma oração poderosa. Aí começam a orar dizendo: ó meu Deus e meu Pai, tu que habitas nas mais altas nuvens, ó Altíssimo, Todo-Poderoso, Senhor da glória. E aí começa, daqui a pouco ele termina igual um narrador de jogo de futebol de rádio, Ele vai se empolgando, e aí isso chamam de quê? Chamam de poder do Espírito Santo. Aí de repente vê alguém prostrado, inclinado debaixo de uma árvore, orando lentamente e dizendo: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Entretanto, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Alguém dirá: esse não tem fé, porque esse chega humildemente diante de Deus dizendo: se possível. Hoje em dia você já não aprende mais a orar dizendo: Senhor, se possível for. Hoje em dia é dito que se você entrega o seu dízimo, se você jejua, se você é fiel, você tem que colocar Deus contra a parede, você tem que exigir de Deus. Ou não é assim que você já ouviu alguma vez na sua vida? E que Deus é obrigado a te dar aquilo que você pede, porque você é fiel. Aí dizem que Deus vai te honrar, e Ele tem que te honrar. Mas aquele que está prostrado lá no Monte das Oliveiras, orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que oração é essa, pessoal? Será que essa oração
É uma oração adequada? O que é uma oração adequada? Como podemos nós ter a certeza de que a nossa oração é uma oração adequada? E olha, veja bem, que a oração é uma das mais importantes disciplinas cristãs. Todo cristão, aquele que crê em Deus, ele ora, ele fala com Deus. Mas afinal, o que é a oração? Qual é o elemento, ou quais são os elementos, ou qual é o conteúdo da oração? Como devemos nós orar para que a nossa oração seja uma oração eficaz? E o texto diz assim: o Espírito também nos assiste a nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. E então o que ele faz? O mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Você ora, como não sabemos nós orar como convém, vai lá o Espírito Santo junto ao Pai e ora em seu nome, como se você estivesse ali orando. Ele intercede por você. Mas como é que seria isso? Será que o Espírito Santo simplesmente pega a sua oração e leva e entrega ao Pai, dizendo: olha, Pai, o fulano orou isso para ti? Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 27: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a nossa vontade é que ele intercede pelos santos. Quem está lendo na Bíblia aí? Então olhe direitinho o versículo 27: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a nossa vontade é que ele intercede pelos santos. Como assim? Como é que diz na sua Bíblia? Bem, na minha também diz assim. Eu queria apenas saber se vocês estão atentos. Imagine se todo crente fizesse o que vocês fizeram agora. Mas pastor, por gentileza, o senhor pode voltar à leitura? Porque você está falando uma coisa e a Bíblia está dizendo outra. Seria um pouco diferente. Olha, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Eu pergunto, nós oramos? Os cristãos oram? Os cristãos sabem orar, de acordo com o texto, como convém? Por que não sabemos orar como convém? Se faz necessário o quê? A intercessão do Espírito Santo. Ele intervém na sua assistência que nos presta, na sua ajuda enquanto paráclito, o ajudador, aquele que está conosco, na função de nos santificar, de nos preparar, de nos colocar em condições de entrar no reino com Cristo. Ele então fala: não, você não sabe orar como convém, então eu vou interceder por você. Só tem um detalhe: eu vou interceder por você, não segundo a sua vontade, mas vou interceder ao Pai acerca de você, segundo a vontade de Deus. Então, quando diz que não sabemos orar como convém, e por isso o Espírito Santo ele intercede por nós segundo a vontade de Deus, é porque as nossas orações, na maioria das vezes, é uma oração segundo a nossa própria vontade. É nós orando os nossos desejos. Isso porque o evangelho que se prega nos dias de hoje, e você não se assuste com o que eu vou falar, e se você não concordar também não tem problema, mas eu te peço que você pelo menos pondere e que você considere, que você ore a Deus isso. O evangelho que se prega nos dias de hoje é um evangelho que vai de encontro ao que nós estamos lendo aqui. Por quê? Porque é um evangelho que diz assim: olha, se você aceitar a Jesus, se você vier para Jesus, se você aceitar as condições da igreja, conforme ela coloca para você, então Jesus vai mudar a sua vida. Já ouviram isso? Mas o que eles falam, o que eles querem dizer em mudar a sua vida? Olha, você vai parar de sofrer, Ele vai tirar os seus problemas, Ele vai pagar suas dívidas. É um evangelho pragmático, é um evangelho que se assemelha muito a uma liquidação, oferecendo a você quais são as vantagens que você terá hoje, as vantagens que você terá agora. Infelizmente nós não temos ouvido o evangelho que diz, conforme o versículo 28, sabemos que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você é um servo de Deus, é porque você foi chamado por Deus. Eu quero que você entenda isso. No dia que você creu no Evangelho, não sei se você se recorda exatamente desse dia, mas aquilo foi uma experiência que o próprio Espírito Santo gerou dentro do seu espírito humano, colocando em você o desejo de Deus, a fome de Deus, sede por Deus, e colocando todas as circunstâncias exteriores para que você então pudesse se quebrantar diante de Deus. Então, naquele momento que você foi chamado, entenda isso: você não foi chamado para que você encontre a sua felicidade pessoal. Não foi. Você foi chamado para cumprir o propósito daquele que te chamou. Olha o versículo 28, lá no finalzinho, como diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito de Deus. Então partimos do pressuposto de que Deus, Ele tem uma obra, Ele tem uma vontade, Ele tem um propósito, Ele está fazendo e realizando algo maior do que você, algo que é maior do que todos nós juntos, algo maior do que o cristianismo, algo maior do que esta era do cristianismo, algo maior do que todas as eras da terra, algo que começou na eternidade passada. Portanto, hoje, quero compartilhar com os irmãos qual é o efeito que essa oração do Pai Nosso, ele causa num coração do discípulo. Você é um discípulo de Cristo? Você é um servo de Cristo? Você fala: Senhor, eu quero agradar o teu coração, eu quero cumprir a tua vontade. Então, se você quer ser de fato um discípulo de Cristo, você precisa aprender a orar, como Jesus ensinou os seus discípulos a orar, partindo daquilo que Jesus Cristo coloca como sendo o mais importante. Quando você vai orar, não é que Deus não sabe o que você vai pedir. Tem gente que vai orar e diz: eu vou orar, aí vou informar para Deus tudo aquilo que eu estou precisando. Senhor, estou precisando disso, daquilo. É lógico, você pode orar também dessa maneira, mas esta oração é a oração do discípulo, é a oração do reino, é a oração, como diz aqui no título, é o clamor das eras, em todas as eras, desde Adão, o primeiro, que essa oração começou a ser feita. Todos que vieram, Adão, depois veio Abel, depois veio Sete, depois veio Enos, e depois veio Noé, e depois veio Enoque, e depois veio Matusalém, e depois veio Moisés, e assim Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Davi, todos os homens, desde o princípio da queda, que o Senhor prometeu que iria restaurar o homem. Todas as eras têm orado a oração do Pai Nosso. Lógico, não nesse formato como estar aqui, mas quando diz a oração do Pai Nosso, o clamor das eras, quer dizer que a essência desta oração é a essência do clamor de todos aqueles que em qualquer tempo ou que em todas as eras almejou e desejou estar com Deus no seu reino eterno. Todos eles. Portanto, eu quero hoje começar a tratar acerca o que essa oração causa no coração do discípulo. A primeira coisa que ela realiza é que ela une o coração do discípulo ao propósito de Deus. Não é uma questão de informar a Deus aquilo que ele não sabe, e também muito menos é uma questão de você falar para ele o que ele já sabe. Mas quando você ora a Deus, você está unindo o seu coração àquilo que está no coração de Deus. É como se nós usássemos na oração uma frase muito comum nos dias de hoje. Fala assim: olha, nós estamos juntos. Já viu essa frase? Estamos juntos? Estamos juntos. Eu me lembro que a última vez que alguém me falou estamos juntos, foi a última vez que eu ouvi essa pessoa. Nunca mais eu a vi. Ela sumiu da minha vida. Falei: gente, é porque nós estamos juntos. Se eu não tivesse junto, como é que não seria, né? Mas a verdade é que quando você ora, a oração é colocar-se ao lado de Deus,
e orar a vontade de Deus. Os irmãos já imaginaram? No momento em que você atingir um grau de compreensão e de revelação tão profunda, que agora você vai orar a vontade de Deus, como que conhecendo você, a vontade do coração de Deus, sabendo você o que Deus deseja realizar, e o que Ele está realizando, e você então começa a orar a Ele dizendo: Pai, olha, que o Teu nome seja santificado, que o Teu reino seja manifestado, e que a Tua vontade seja realizada. As 3 primeiras sentenças da oração do Pai Nosso: santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade. Veja que até agora não disse nada a respeito de mim mesmo, ou daquele que ora: Pai, santificado seja o meu nome. Não, Senhor, é porque o meu nome, sabe, a turma lá onde eu moro está falando mal de mim, meu nome está sujo na boca do povo. Não, nada disso. Senhor, santificado seja o Teu nome. O que significa santificado seja o Teu nome? Será que podemos nós orar a Deus pedindo a Ele que o nome dEle seja santificado? O que implica orar dessa maneira? Senhor, venha a nós, traga sobre nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade. Essa oração, ela é tudo de mais diferente que eu já vi e que existe nos dias de hoje, porque hoje em dia os cristãos, infelizmente, não têm condições nenhuma de falar essas palavras: Senhor, santifica o Teu nome, venha o Teu reino e faça a Tua vontade. Hoje é tudo diferente. Senhor, olha, é o nosso nome que está com problema aqui no SPC, no Serasa, na justiça. Vamos fazer a campanha da justiça para Deus poder limpar nosso nome, não é? Queremos não o reino de Deus, queremos o reino da terra, as riquezas da terra, a prosperidade da terra, o governo da terra. Queremos o status aqui da terra, as posições aqui da terra, e que seja feita a nossa vontade e não a de Deus. Então, para que nós possamos, de fato, ser introduzidos no espírito dessa primeira parte da oração, eu quero que vocês abram a escritura no livro de Efésios, onde aqui nós vamos encontrar uma revelação profunda, muito grande, e que eu creio ser aqui o princípio de uma vida cristã saudável. Ou seja, todos aqueles que terão uma vida cristã saudável, por fim, eles partem deste princípio aqui, ó. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quando você se converteu, alguém falou para você que você se converteu ao Deus vivo? E converter-se significa que você estava indo numa direção, estava indo num caminho, e essa direção e esse caminho era segundo o príncipe da potestade do ar. Você caminhava na direção que agradava ao maligno, e não somente ao príncipe da potestade do ar, mas também nos caminhos que agradavam a sua natureza caída, os seus pensamentos caídos, a sua carne, aquilo que alimentava o seu ego. Quando você ouviu o evangelho, então você converteu-se, você mudou a direção. Converter-se é você voltar a face para Deus, não é você continuar andando na mesma direção. Então, quando você se converteu, o que teoricamente quer dizer que você abandonou esses caminhos e essa direção que não agradava a Deus, que não fazia a vontade de Deus, e você agora converteu-se a Ele. Ele é não somente o Deus vivo, o Deus único e verdadeiro, mas Ele também é o Salvador, e Ele é o Senhor. E agora então, quando você se converteu a Ele, voltou sua face para Ele, alguém porventura te falou: olha, o princípio
da vida com Deus, o princípio da vida cristã, o princípio para que você comece corretamente a servir a Deus, é primeiramente você descobrir uma coisa: Deus tem uma vontade. Este é o começo. Se você não começou por aqui, meu irmão, lamento te falar, você pode até no momento não concordar comigo, não tem problema nenhum nisso, mas eu lamento te informar que você começou erradamente. Pastor, e tudo que eu fiz campanha, fiz jejum, fiz tudo, sim, não serviu de nada. Pastor, de nada. Talvez tenha te atrapalhado, porque fez você gastar o seu precioso tempo com algumas coisas que não fosse exatamente a vontade de Deus. Eu falo isso aqui, essa mensagem, depois ela vai acabar caindo na internet, está sendo filmada, e aí vai para o Brasil todo e para o mundo todo, e aí onde tiver um pastor, um missionário, um apóstolo, um doutor, um PhD, um erudito, quem quer que seja, está lançado o desafio. Vida com Deus é primeiramente saber, Deus tem uma vontade. Como é que você pode se dizer servo de alguém se você não sabe o que ele quer? Ora, se você é servo, você não é senhor. Se ele é o senhor e você é o servo, tem que falar: Senhor, qual é a tua vontade? Lembram-se quando Saulo de Tarso, que estava indo numa direção, ele ia a Damasco aprender os cristãos que lá estavam, porque ele odiava os cristãos, porque ele respirava ameaça e morte contra os cristãos. Quando ele se encontrou com Cristo no meio do caminho, com o Cristo ressurreto, que ele caiu prostrado, que ele perguntou: quem és tu, Senhor? E então ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. A primeira coisa que Saulo disse foi: o que queres que eu te faça, Senhor? Ele procurou saber qual é a tua vontade, porque para que eu possa me colocar a teu serviço, preciso conhecer aquilo que tu queres. Eu sei que nós temos muita boa vontade, eu sei que você tem muita sinceridade, eu sei, afinal eu também nasci no Evangelho, cresci no Evangelho, fiz muita coisa para Deus, só que eu fiz muita coisa para Deus que eu queria fazer para Ele. Fiz coisas que Ele não pediu, e fiz a maneira minha, não a maneira dele. Porque a vida cristã começa aqui, olha, versículo 9: desvendando-nos. Quando diz desvendando-nos, é porque estava o quê? Oculto, estava encoberto. Até então, os do passado, do Antigo Testamento, não conheciam a vontade de Deus. Você imagine só Moisés, lá no Antigo Testamento, subiu no monte, falou com Deus, Deus entregou as tábuas da lei, ele desceu com as tábuas, entregou para o povo, e apesar que ele fosse um servo de Deus naquele tempo, e a Bíblia diz que ele foi um servo fiel em toda a casa de Deus, está em Hebreus capítulo 3, entretanto, Moisés não sabia qual era a vontade de Deus. Pastor, mas vem cá, como é que ele não sabia a vontade de Deus? É porque a vontade de Deus, ela foi revelada, sim, em outros tempos, só que ela não foi revelada como está revelada no Novo Testamento, na pessoa de Cristo. Lá atrás, no tempo de Moisés, foi revelado por meio de símbolos. Então Moisés tinha muitos símbolos. No templo lá que Deus mandou Moisés construir, ou que seja, o tabernáculo, lá tinha a arca da aliança, tinha o altar de incenso, tinha o altar de holocausto, tinha uma bacia de bronze, tinha lá um candelabro, tinha uma mesa com os pães, tinha todo um ritual, tinha os sacerdotes diários, o sumo sacerdote uma vez por ano, tinha as ofertas de pão, de farinha, com fermento, sem fermento, de bode, de cabra, de vaca, tinha orações, tinha cânticos, tinha as festas, os sábados, o sábado do sétimo dia, os sábados cerimoniais, os sábados anuais, tinha todo um calendário, toda uma indumentária, todo um rito, todo um procedimento, mas eles entendiam que eles agradavam a Deus fazendo aquelas coisas para Deus. Entrava o sacerdote
todo dia no templo, ou no que fosse no tabernáculo, com um incensário, oferecendo fumaça para Deus, ó, fumaça cheirosa para Deus, todo feliz, né? Ia lá e jogava fumaça, né? E aquela fumaça feita com ervas aromáticas, né? Com especiarias, conforme Deus havia dito. Eles pegavam, moíam todas aquelas especiarias, fazia a mistura e aí colocava no incensário e vinha aquela fumaça de incenso. Aí eles pensavam: olha, Deus está cheirando a fumaça e Ele está se agradando da fumaça. Aí eles pegavam, levavam o sangue do bode ou da ovelha, do cabrito. Deus está feliz com essa gota de sangue. Pegava, aspergia o sangue. No sábado ninguém trabalhava. Deus está feliz porque nós não estamos trabalhando, né? Nós estamos parados. O sol se pôs na sexta-feira, todo mundo para. Se caminhar, caminhe devagar, e não caminhe mais do que 1 quilômetro. Fale baixo, é sábado. Perfeito? Nesse dia não podemos fazer nada, a não ser cantar no templo e orar. Aí eles pensavam: estamos agradando a Deus porque guardamos o sábado. E eles faziam um tanto de coisas para Deus, mas eles não entendiam qual é a vontade do coração de Deus. Será que a vontade de Deus se limita ou se resume em coisas que se faz para Ele? Há um tempo desse se pregava muito, ainda se prega, não tanto quanto há 20 anos, mas se dizia que servir a Deus era não cortar o cabelo, era não usar brinco, não usar batom, não usar calça, dar o dízimo. Ou seja, dava-se e ainda dão um conjunto de coisas a serem feitas. A partir de hoje você se converteu, então vem para o culto de doutrina. Você não vai poder mais cortar o seu cabelo se você for mulher. Se for homem, não pode ser o cabelo grande, tem que cortar o cabelo. Essa é a vontade de Deus. Aí você não pode vestir essa roupa, tem que ser essa roupa. Você não pode assistir esse filme. Não, se for o filme de Jesus pode, se for do Rambo não pode. Entendeu? Essa música não pode, porque essa música é do diabo. Ainda que ela esteja falando de Jesus, se não foi feita por um gospel, não é de Deus, é do diabo. Agora, essa música que fala do diabo, porque foi feita por um gospel, então é de Deus. Essa você pode cantar, ainda que esteja falando do diabo, tem problema, porque o importante é que você cumpra com esses regulamentos todos. Lembram de uma ocasião em que Jesus Cristo entrou num certo banquete, um certo lugar, numa casa, e seus discípulos, já instruídos pela sua mensagem, né, foi lá e não se submeteram à tradição dos anciãos. Eles comeram pão sem lavar as mãos, mas não era lavar as mãos conforme nós fazemos uma questão de higiene, não, era um rito que eles tinham, é a tradição dos anciãos, que pegavam uma água que eles achavam que era abençoada e aspergia sobre pratos, sobre copos, sobre talheres, sobre alimentos, sobre camas, sobre qualquer coisa. Igual hoje em dia não tem essa água que o pessoal ora, água abençoada, mas mais ou menos essa mesma ideia. Aí Cristo disse para os discípulos: isso aí não serve para nada, essa água não serve para nada, é bobeira, isso é besteira. Isso serviu pedagogicamente para ensinar alguma coisa, mas agora nós estamos entrando numa era, num tempo em que a realidade de tudo está entre os homens, é o próprio Cristo. Aí eu disse: então já não serve para nada. Foram comer pão sem lavar as mãos. Para quê? Logo os líderes religiosos, quando ouvirem essa mensagem, conforme naquele tempo, quando viram os discípulos comer sem lavar as mãos, criaram um problema. Ora, como é que os teus discípulos, eles comem pão sem lavar as mãos? Aí Jesus falou assim: olha, vocês não sabem que aquilo que está fora do homem não pode contaminá-lo? Quem disse essas palavras? Vocês sabem quem foi que disse isso? Jesus, Mateus capítulo 15, ou Marcos capítulo 7. Será que Jesus estava certo disso? Vou perguntar para vocês todos que aqui estão: aquilo que está fora do homem pode contaminá-lo? O que está fora do homem pode contaminá-lo? Vocês têm plena certeza disso?
Quer dizer que ele pode comer e beber o que ele quiser, que não afeta o seu coração? Pode? Pode ou não pode? Quem está assim indeciso? E quer falar, não, pastor, eu acho que não tem problema não, aqui você pode falar o que você quiser, aqui. Essa igreja é estranha, aqui você fala o que você quiser, ninguém vai estranhar você não. Eu pergunto, o que entra contamina o coração do homem? Não. E o que contamina então? Aí Jesus vai falar assim, sabe por que não contamina? Olha a resposta de Cristo, porque ela entra pela boca, aí passa pelo esôfago, aí ele vai descendo, aí vai para o intestino. Qual o primeiro intestino? Grosso, que desce para o delgado, cai no estômago, e aí vai para o reto, e do reto sai até o fim do mundo, e do fim do mundo vai para privada. Não, Jesus falou isso, só que ele falou, logicamente ele falou com toda uma linguagem de Jesus Cristo, né? Falou, não, porque o que a pessoa come, ela come e vai para lugares escusos. E eu apenas fui falando os passos e os processos pelos quais a comida entra numa porta e sai por outra, não entra no coração. Mas por que então, amados, que o cristianismo está tão preocupado com as coisas a serem feitas para Deus? Está lá em Atos capítulo 17, versículo 25, Deus não é servido por mãos humanas, ou é? E por que nós queremos servir a Deus com aquilo que nós fabricamos? Achamos que o dinheiro que você traz, que você coloca no gasofilácio, esse é o serviço a Deus? Jesus uma vez contou a história lá, que os fariseus, eles jogavam grandes sumas de dinheiro lá naquele gasofilácio, mas estava tudo errado, que eles davam o que sobrava. Jesus fala, eles dão o que sobra. A viúva deu a única moeda que ela tinha. É por isso que muitas vezes nós não somos capazes de ofertar para Deus, porque não sobrou nada esse mês não sobrou. É lógico, você dá, sobra. Quando sobra, você dá. E quando não sobra? E dificilmente sobra, não é, amados? Porque Deus, Ele se tornou apenas uma coisa que se faz para Ele, não é uma questão que vem de dentro do coração. Deus não é servido por mãos humanas. O cristianismo, ao longo do tempo e nos seus vários segmentos, tem levado os discípulos de Cristo a servir a Cristo segundo aquilo que eles podem fazer para Deus. Eles dizem que o servir a Cristo, o servir a Deus, é você proceder, não comendo, não bebendo, não tocando, não mexendo, não virando, não olhando, não, e você acha, então eu estou fazendo a vontade de Deus? Não está, porque depois de 50 anos desse jeito, você continuará a mesma pessoa, se não tiver pior. Ou seja, o orgulho no coração não saiu, a inveja, a maldade, a mentira, a maledicência, o ódio, os traumas, as mágoas não saíram. Mas existe todo um orgulho de achar-se salvo. Por que acha-se salvo? Não, porque eu estou procedendo com essas coisas. Então, o princípio de uma vida cristã, o começo. Mas o começo está aqui, ó. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Deus tem uma vontade. Imagine você que antes de Deus criar qualquer coisa, antes de Deus criar os mundos, o universo,
Os céus e a terra, anjos, arcanjos, querubins, serafins, que sejam principados, potestades, dominadores, forças espirituais, antes de ele criar qualquer coisa que se diga que seja criado, estava somente Deus na eternidade. Como é que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1? O que diz lá? No princípio criou Deus o quê? Os céus e a... Ora, se Deus no princípio criou os céus e a terra, antes do princípio tinha céus e terra? O que tinha? Deus, porque Deus criou, Ele próprio não foi criado por ninguém. Então você tem que imaginar, quando havia somente Deus, na eternidade, Ele desejou algo no seu coração. Desejou algo. Está aqui, ó, desvendando-nos o mistério da sua vontade. O que é a vontade? Você tem vontade de algo? Quem aqui tem vontade de se casar? Deixa eu ver as mãos. Ninguém? Só você? Você também? Não, se tem vontade, levanta. Se não tem, não levanta. Muito bem, não, ótimo. Vocês estão de parabéns, casar é bom. Quantos aqui têm vontade de passar num concurso público? Vontade, ora. Muito bem. Só 3 pessoas? O restante ou não quer trabalhar, ou já está muito bem empregado, não é um dos dois, né? Ou não está precisando de dinheiro, ou já está muito bem empregado, ou então falando, não, negócio de trabalho não é comigo não. Quantos aqui têm vontade, uma vontade lá dentro, digamos, comprar uma casa? Vontade de comprar uma casa. Não é bom? Isso é bom, são coisas boas. São desejos bons. Vontade de quê? De ser o quê? Vontade de ser amado. Lógico, né? Vontade de ser amado. É porque eu perguntei se alguém gostaria de se casar. Mas às vezes o casado já é casado, mas não gostaria de pelo menos ser amado, né? Casado já sou agora quer ser amado, né? O primeiro passo já dei, falta o segundo. Bem, vontade é um desejo de algo e por algo. Talvez seria muito difícil nós pegarmos filosoficamente e falarmos qual é o conceito de vontade, né? Os alemães, eles gastaram, se ler livros e livros que eles escreveram para falar o que é vontade. Você depois que acaba de ler páginas e páginas, 500, 1000 páginas, você não entende quase nada do que é vontade, que eles falam que é vontade. Enfim, mas vontade, esse desejo de se obter algo. Você já imaginou que Deus, Ele tem o desejo de algo? Aí eu pergunto, Deus tem desejo de quê? Porque os céus e a terra Ele pode criar a hora que Ele quiser. Quando os céus Ele quiser criar, quando as terras, quando os seres, animais, toda espécie, Ele não tem o poder de criar? Agora, imagine só que é dito que Deus tem uma vontade no seu coração. Você não tem vontade de saber que vontade é essa, não? Que vontade é essa? Se você descobrisse a vontade de Deus, o que você seria capaz de fazer para satisfazer esta vontade de Deus? Será que se você descobrisse a vontade de Deus, você se disporia ou se colocaria à disposição para que, pelo menos na sua existência, na sua vida, essa vontade de Deus fosse satisfeita? Pensa um pouco nisso. Deus está aqui, versículo 9. Ele tem uma vontade. Mas essa vontade de Deus não é uma mera vontade vazia e destituída de planos e de propósitos. Olha o que diz aqui o capítulo 1 de Efésios, versículo 9 mesmo. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Essa vontade do coração de Deus está proposta em Cristo. Ou seja, Deus não somente tem uma vontade, mas Ele fez um propósito de realizar a sua vontade. Por exemplo, eu perguntei para vocês aqui, quem quer passar num concurso público? Aí a mocinha lá atrás, a Scarlett, né, levantou a mão e disse, eu quero passar no concurso público. Aí eu pergunto, essa é uma vontade, tá bom, Scarlett? Beleza? Agora eu faço, você tem um propósito? Ou seja, você determinou no seu coração, eu vou realizar essa vontade? Ou você está, eu quero,
que você quer? Não, eu quero. É um quero como quem não reage, não faz nada para acontecer. Não, a vida todinha com uma vontade. É uma vontade tão vazia, você vai ter com uma vontade, sei lá de quê. Uma vontade de alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. Isso é vontade besta, vazia, boba. Deus, com a vontade do seu coração, Ele estabeleceu um propósito. Assim, eu vou cumprir a vontade do meu coração. Ele não somente fez um propósito, como Ele estabeleceu um plano. Aí eu perguntaria: Scarlett, você tem vontade de passar no concurso público? Ela diz: tenho. Tem um propósito? Já assentou firmemente, vou realizar? Ela ficou: não sei ainda. E digamos que ela tivesse: não, tem um propósito, eu quero realizar e vou realizar. Aí eu perguntaria: e como você fará para alcançar esse propósito? Você não tem que estabelecer um plano ou não? Não tem que ter um projeto? Se você tem uma vontade, você está determinado a cumprir, você precisa de um plano, de um projeto. Bem, a Scarlett falaria: não, eu tenho meus 15, 16 anos, não sei, é mais ou menos isso. Então, eu vou me formar no ensino médio agora, esse ano, ou já formei, talvez, pensando assim. Aí eu vou entrar num cursinho, estudar à noite, e fora o cursinho, eu vou dedicar 6 horas do meu dia para estudar. Não está bom não? 6 horas? Você estuda 2 horas, aí dá uma relaxada, come uma banana, toma um ar, volta, estuda mais 2 horas, aí chegou a hora do almoço, aí você espreguiça, almoça, dorme depois de 1 até as 2, 2:30, levanta, estuda mais 2 horas, 6 horas por dia. Não está bom não, mas está de bom tamanho para começar. Então ela tem um plano. Aí ao cabo de 3 anos ou de 4 anos, aí eu vou passar no concurso público, eu preciso me preparar para isso. E aí ela tem uma estratégia, ela estabelece um projeto de vida, ela tem um planejamento. Como eu farei para realizar o desejo do meu coração? Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito. Está aqui em Efésios 3:11, acompanhe na sua Bíblia para você ver, Efésios capítulo 3, versículo 11. Segundo o eterno propósito, a palavra propósito, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele tem uma vontade, ele tem um propósito, ele tem agora um plano, ele tem um projeto, ele tem uma economia. Como ele fará acontecer o propósito do seu coração? E uma coisa interessante é que, falando dessa vontade, desse propósito, desse plano, eu quero começar a elucidar alguma coisa para os irmãos já hoje. Já quero começar a elucidar algumas coisas em relação a essa vontade, a esse propósito, a esse plano. Sabe qual é a vontade de Deus? Qual foi a vontade que ele teve no coração? Falou assim: eu vou fazer isso, isso vai acontecer. Está aqui, ó, Efésios capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Essa palavra beneplácito quer dizer bom prazer, o prazer do coração. Ou seja, quando ele vir realizada a sua vontade, ele sentirá um profundo prazer no seu coração. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o seu bom prazer, que propusera em Cristo. Onde está o prazer de Deus? Em Cristo. Onde está o prazer de Deus? Em Cristo. Então a vontade dele está no Filho. Lembra quando Jesus Cristo estava sendo batizado? E quando ele foi saindo das águas do batismo por João Batista, é dito que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, ouvindo naquele momento uma voz que vinha do céu e dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu comprazo. Este é o meu Filho em
em quem está o meu prazer. Pensa comigo agora, por um momento. Na eternidade passada, antes de Deus criar algo, Ele tinha uma vontade no coração. E essa vontade estava em quê? No seu Filho. O desejo dele estava em satisfazer o seu coração, o seu prazer no seu Filho. Como diz o texto, versículo 10: de fazer convergir nele. O desejo do Pai, a vontade do Pai é fazer convergir no Filho todas as coisas, ou de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele quer colocar o seu Filho como sendo o centro dos céus e da terra, todo o universo, ou que sejam os mundos, todos os seres concentrados, voltados para o Filho, para que o Filho venha na dispensação da plenitude dos tempos ser a centralidade e a universalidade de todas as coisas. Isso vai se cumprir quando naquele grande dia, quando diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, quando todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se prostrar diante dele, e quando toda língua nos céus, na terra e debaixo da terra confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas em que consiste esse projeto? Ele poderia, colocar o Filho dele numa cadeira de ouro, transparente, bem grandona, toda cravada de esmeraldas e de diamantes, de rubis, tal, aquela coisa bonitona. Senta aí, filhão, e agora eu vou criar seres de várias espécies e vários mundos, colocá-los-ei diante de ti, e eles vão ficar dizendo que tu és o Senhor. Não poderia? Todo mundo dizendo, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, pelos séculos dos séculos, dia e noite, sem parar, incansavelmente. Ele poderia fazer isso, mas será que haveria sentido em criar algo para apenas ficar dizendo o que Ele é? Olha o que diz Filipenses 2, 10 e 11: toda língua confessará. Sabe o que é confessar? É quando você declara em reconhecimento aquela verdade. Não é apenas uma questão de dizer, ou não é apenas uma questão de repetir. É quando o universo, por fim, quando ele vier a dizer Jesus Cristo é o Senhor, é porque o universo, os mundos, os seres, eles foram introduzidos dentro de uma história e de uma experiência mediante a qual o próprio Deus, na pessoa do Filho, também entrou na história, e Deus na história se revelou ao universo. Ele se dá a conhecer. O universo está conhecendo a Deus. Então existe uma história para que, sendo Deus revelado ao universo, o universo venha a conhecê-lo a ponto de confessar, dizendo: olha, Jesus é o Senhor. É uma confissão. Se o tempo nos permitir, eu pretendo explicar como se dá, ou como se deu essa revelação, como acontece essa revelação, como que Deus, Ele estabelece um plano, um projeto, o que nós vamos chamar de economia. Ele vai estabelecer uma economia, que é um projeto, que é um plano, é uma planta, e aí ele vai cumprindo e vai realizando, e na medida que ele vai caminhando e cumprindo aquele seu plano, o que acontece? Ele vai se revelando, até que no último dia, então, todo o universo verá o seu Filho, agora não somente o seu Filho, como era na eternidade, mas o Filho dentro desse projeto, o Filho trabalhado desse projeto, alcançando o seu fim, como está aqui em Efésios, e é onde você vai ver que você entra nessa história. Efésios capítulo 1, versículo 16:
não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então o apóstolo Paulo orava. Nós começamos essa mensagem falando sobre oração, estamos terminando falando sobre oração. Aí olha para que o apóstolo Paulo orava, está aí no 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda dinheiro, e prosperidade, e fazenda, e ouro e prata. Não é? Ele diz, versículo 16: não cesso de dar graças por vós, e subi o monte com um camburão d'água nas costas, para descer e abençoar vocês, para vocês serem prósperos. Não é isso? Ele orava então em campanhas para a prosperidade do povo, é isso? Então leia comigo o que exatamente diz a Escritura: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Você tem que receber, Deus tem que conceder a você e conceder a mim o quê? Primeiro, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele tem que te dar revelação no seu espírito humano, para você conhecer a Deus, saber exatamente quem Ele é. Versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Ou seja, Ele tem que iluminar os olhos do seu coração, iluminar os olhos do meu coração, para que nós saibamos. Ora, o que nós precisamos saber? E Ele vai elencar aqui algumas coisas que você e eu precisamos saber. Versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Você foi chamado? Você sabe qual é a esperança do seu chamamento? Em outras palavras, você sabe para que você foi chamado? Para que você foi chamado? Para ser filha? Filha amada. Vem cá, nenezinha, por causa do papai, né? Filhinha. Perfeito. Vamos lá então? Versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, primeiro, qual é a esperança do seu chamamento. Segundo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você sabe qual é a riqueza da glória dele em você? Riqueza, olha o texto: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Existe uma riqueza da glória dele. Onde? Nos santos, em nós. Ele quer abrir os olhos do nosso coração para que você compreenda essa esperança do chamamento, compreenda essa riqueza, porque se você compreender para que você foi chamado, e se você compreender essa riqueza desta glória em você. E tem mais uma última coisa, versículo 19: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Primeiro, qual é a esperança do seu chamamento? Segundo, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Terceiro, e qual é a suprema grandeza do seu poder? Você sabe qual é a suprema grandeza do poder de Deus em você? Aí os cristãos falam: eu quero me encher do poder, né? Já viu? Aí a pessoa vai orar e vai jejuar para se encher do poder de Deus, Aí começa a falar desse jeito. Aí o povo fica: mas está cheio, está cheio. Ele está até chiando quando fala, cheio do poder de Deus. Para de bobagem, isso é microfone e garganta. Daqui a pouco o microfone fica e a garganta. Aí a pessoa fica rouca, com calo nas cordas vocais, e aí fala rouco. A pessoa pensa que aquela rouquidão é o poder. Não, calma. É preciso que nós tenhamos espírito de revelação. Deus quer nos revelar qual é
a esperança do nosso chamamento? Qual é a riqueza que está em nós? É a riqueza da sua herança nos santos. E qual é a suprema grandeza do seu poder? Segundo a eficácia da força do seu poder. Versículo 20. O qual o quê? O que é o qual aqui? O que significa o qual? Hã? Sim, o qual. O que é o qual? Pessoal, ó, o qual, o poder, está retomando o poder no finalzinho do 19, quando diz, segundo a eficácia da força do seu poder. O qual, você pode colocar, o poder que ele exerceu em Cristo. Ah, e Deus exerceu algum poder em Cristo? E qual é a força do seu poder, né? O qual exerceu ele em Cristo? Quando foi isso? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olhem para mim. Deus, neste final de semana, amanhã e sábado, vai abrir os olhos do nosso coração, vai nos conceder espírito de revelação e de sabedoria, para nós descobrirmos qual é a esperança do nosso chamamento. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quando você descobrir, poxa, não somente eu nasci para um propósito, mas Deus me chamou para um fim, e eu sei para que Ele me chamou. Segundo, qual é a riqueza da glória da sua herança? E terceiro, qual o poder, ou a suprema grandeza do seu poder, que Ele exerceu em Cristo? Agora, observe o que vai ser dito agora, que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, olhe, ou considere, tenta projetar na sua cabeça, o Cristo de Deus morto na cruz do Calvário e sepultado. Morto, sepultado. Rolaram a pedra e fecharam o sepulcro. O corpo está lá dentro, a pedra tampa o sepulcro. Todo mundo foi para suas casas desiludidos, não foi? Agora tudo acabou. E está lá o cadáver, um dia e uma noite, 2 dias e 2 noites, 3 dias e 3 noites. A condição daquele corpo era boa ou ruim? E qual é a sua condição? É boa ou é ruim? Não é a condição financeira, não. A financeira, a gente vai dar uma vaquinha no final do culto, a gente paga a sua energia, não tem problema. No mês que vem a gente arruma uma lavagem de roupa para você, uma coisa, a gente vai ajeitando. Com a irmandade a gente chega lá. A questão é a condição espiritual da alma, do coração. Nós vemos uma humanidade que está sendo destruída e se destruindo, porque o homem é um grande mal. Não são as flores e o gado e o cavalo e o que estão acabando com o mundo, não. São os homens que estão se destruindo e destruindo. São famílias destruídas, filhos destruídos, sentimentos destruídos, corações destruídos, esperanças destruídas, e o corpo sendo destruído, e tudo se acabando. Qual é a condição do homem? Mas olha para o corpo de Cristo na sepultura, porque Deus quer nos revelar o poder, ou o supremo poder, que Ele exerceu em Cristo. Ele exerce esse poder em nós. Exercer o seu poder em nós, os que cremos. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, para conosco? Mas que poder é esse que Ele exerce em nós? O mesmo que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando. Você imagine quando foi lá o Espírito de santidade e de poder permeando o corpo de Cristo, tirando-o
ou tirando dele toda a corrupção, toda a morte, toda a debilidade, toda a enfermidade, tirando a morte, e agora saturando aquele corpo de vida, de poder, enchendo-o de glória. E agora esse corpo não somente está totalmente vivo, mas está glorioso, pleno de poder, de vida, de luz, de vida eterna. Agora desce o anjo, tira a pedra, assenta-se sobre ela, ele sai, totalmente glorioso em ressurreição, e ele começa um caminho de ascensão, e vai subindo, 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 diz a Escritura, e até o ponto de ser entronizado acima de todo principado e potestade, domínio e poder, e acima de todo nome que se possa referir. Ou seja, ele foi glorificado e colocado no pico do universo, acima de tudo e de todos. E aí vem a grande notícia, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Que maravilha, não? Imagina só. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça, e para ser o Cristo, eu comecei do túmulo, não foi? Eu deveria ter começado do Hades, né? Que o caminho é bem mais longo do que meramente da sepultura. Ele subiu, glorificado, está acima de todo principado, potestade, dominadores, poder, domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs tudo debaixo dos pés. Ele será o rei, governará sobre tudo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu para ele ser o cabeça, ele foi dado a quem? A igreja, a qual é o seu corpo. A qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja será o corpo dele. Ou seja, para ele ser o cabeça de todas as coisas, Deus providenciou-lhe um corpo, e esse corpo é a igreja. Cristo, o cabeça, a igreja, o seu corpo, a cabeça e o corpo, o novo homem, o homem por excelência, uma nova humanidade que governará sobre toda a terra. A igreja, como sendo então o seu corpo, a igreja enquanto a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.